Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Hoje daremos continuidade e finalização do assunto de ligações químicas. Então, vamos lá? O que seria ligação covalente dativa? Também podemos chamar de ligação coordenada. É o compartilhamento de pares de elétrons em que estes são provenientes de um único átomo. A ligação covalente dativa, ela ocorre somente se o átomo, que é responsável pela doação de elétrons, estiver estabilizado de acordo com a regra do octeto. Ou seja, ela vai ocorrer quando um dos átomos apresentar seu octeto completo. Nessa ligação, apenas um dos núcleos cede o par de elétrons compartilhados. Assim, os núcleos são estabilizados eletronicamente. Essa ligação também ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons. Porém, a diferença é que, na ligação covalente normal, os elétrons são provenientes dos átomos dos dois elementos. É o que a gente pode observar aí na imagem, certo? A ligação covalente é compartilhado dois pares de elétrons de cada, certo? De cada átomo. Já na ligação dativa, os elétrons são provenientes somente de um dos átomos, certo? Como exemplo, a gente tem o dióxido de enxofre, S2O. Ao observar, a gente vê que o oxigênio e o enxofre, eles são ambos da família 16, o que significa que eles possuem 6 elétrons na camada de valência e precisam receber mais 2 elétrons, segundo a regra do octeto, certo? Para ficar estáveis. Observe a seguir que o primeiro enxofre, certo? O S, liga-se a um dos átomos de oxigênio, certo? Primeiro ele se liga com o oxigênio, realizando duas ligações covalentes normais, ou seja, compartilhando 2 pares de elétrons, ficando ambos estáveis, ok? Essa nossa ligaçãozinha covalente aí que a setinha está indicando. No entanto, ainda temos o outro oxigênio que não está estável e também precisa receber 2 elétrons. O enxofre, que é o elemento central, possui 2 pares de elétrons disponíveis. Assim, ele cede um de seus pares para que o oxigênio, por meio de uma ligação covalente dativa, que é indicada por uma seta que vai em direção ao átomo que utiliza o par de elétron do outro, certo? Então aí tem bem explicadinho que seria a ligação covalente, certo? É quando eu faço a compartilhação de 2 pares de elétrons, certo? E os dois átomos, eles compartilham esse elétron. Já na ligação coordenada ou ligação covalente dativa, apenas um, ou seja, meu átomo central, ele vai compartilhar os elétrons, certo? Não os 2 átomos, só um átomo que compartilha os elétrons, ok? Seguindo adiante, temos a ligação metálica. E o que seria essa ligação metálica, né? A ligação metálica, ela ocorre entre 2 metais, que são aqueles elementos considerados elétrons positivos e bons condutores térmicos e elétricos Eles perdem elétron na última camada e formam cátions. Alguns metais, eles perdem os chamados elétrons livres, que são elétrons disponíveis na última camada, adquirindo carga positiva, ou seja, formam-se cátions. No mar de elétrons, ocorre a liberação parcial dos elétrons mais externos com a consequente formação de cátions. Então, a ligação metálica é nada mais do que íons positivos imersos em elétrons que se movimentam desordenadamente. Os elétrons liberados, eles formam uma espécie de nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons, ok? Temos aí a teoria da nuvem eletrônica. Os íons positivos imersos quando íons positivos, certo? Imerso em uma nuvem de elétrons que se movimentam de maneira desordenada.
Temos aí o átomo neutro, que é essa bolinha azul. Temos os elétrons, que é essas bolinhas com carga negativa. E temos os cátions metálicos, que são essas bolinhas azuis com carga positiva, ok? Então, a partir daí é que produz uma força, fazendo com que os átomos do metal eles permaneçam unidos, ok? Através desses íons positivos. Essa ligação ela pode ser vista, por exemplo, no sódio, Na, ok? O átomo de sódio, ele apresenta um elétron na última camada, ou seja, seria o elétron livre. E quando os elétrons da camada de valência eles se movimentam livremente, eles formam o cátion, ou seja, o Na+. A carga positiva indica que o átomo de sódio ele perdeu um elétron e se tornou cátion. Aí na imagem a gente tem as bolinhas azuis e dentro as vermelhas, certo? Na primeira imagem. Na outra imagem a gente tem as bolinhas azuis com as bolinhas vermelhas, só que agora a gente tem o cátion, certo? Que é o Na+, certo? A gente falou na aula passada que o cátion ele vem carregado com a cargazinha positiva, o que indica que ele perdeu o elétron. Se ele viesse com a carga negativa, significaria que ele ganhou o elétron, certo? Positivo, perde elétrons. E ao redor deles, a gente tem os elétrons carregados negativamente, certo? Temos os elétrons aí, ok? E quais são as principais características da ligação metálica? Ele possui condução fácil da eletricidade e são substâncias simples de elementos metálicos ou misturas homogêneas. Propriedade das ligações metálicas. Eles possuem brilho metálico, condutividades térmicas e elétricas elevadas, densidade elevada, pontos de fusão e ebulição elevados e resistência à atração, maleabilidade e ductilidade, ok? Essas são as características da ligação metálica. Você sabia que na ligação metálica é presente a liga metálica? E o que seria essa liga metálica? Vamos pensar junto? O que é que seria? Essa liga metálica é a união de dois ou mais metais, às vezes com não metais e metais, certo? Portanto, é uma mistura de substâncias cujo componente principal é o metal, certo? A gente tem aí alguns exemplos, e até exemplos presentes no dia a dia da gente, ok? Ao a gente analisar a química direitinho, gente, a gente pode perceber que muitas coisas relacionadas, muitos conteúdos relacionados à química é presente no dia a dia da gente. Só basta a gente dar uma concentrada, dar uma pesquisada, ok? Por exemplo, temos aí o bronze. O bronze ele é composto de cobre mais estânio, que é usado em estátuas de símbolos. Já o aço comum é o ferro mais 0,1 a 0,8% de carbono. E ele tem maior resistência à atração e é usado em construção, pontes, fogões e geladeiras. Temos também o aço inoxidável, que é o ferro mais 0,1% de carbono, mais 18% de cromo, mais 85% de níquel. Ele não vai enferrujar e ele é diferente, ele não enferruja porque ele é diferente do ferro e do aço comum. Esses vão enferrujar, certo? E é usado em vagões de metrô, fogões, pias e talheres. Vocês notam que, ao a gente observar e analisar, é muita coisa do dia a dia da gente que está presente na química e no nosso dia a dia. Isso aqui é o resumo das ligações químicas. A ligação iônica é quando ocorre a doação de elétrons, certo? A ligação covalente é quando há o compartilhamento de elétrons, ok? E a ligação metálica é quando eu tenho meu mar de elétrons, ok? Eu tenho meus cátions e tenho meus elétrons livres, certo? Bons estudos.
Essas são algumas das nossas referências. A gente utilizou Ariane Viana falando sobre ligações químicas, usou alguns mapas mentais também. Renata Tomás, que falava sobre ligação covalente coordenada ou dativa, ok? E é isso, gente. Até a próxima.